Bom, galera, vamos continuar aqui. Opa, torrent não. Pronto, vocês deu para ter ideia do que é o URL limpa, certo? Agora, o ícone do RSS, que eu falei aquela hora. Quando a gente cria qualquer conteúdo, vai aparecer esse ícone do RSS em todos os conteúdos. Por exemplo, se eu vim aqui e criar um artigo. Digitar alguma coisa. Colocar o campo de texto se eu quiser. Lembrando que esse campo de texto aqui é permitido tags. A gente pode escolher alguns tipos especiais de text format. Eu vou explicar alguma coisa mais interessante mais pra frente. Vocês vão gostar. Mas por default tem esses três. Só muda aqui. Full HTML a gente pode colocar qualquer tag HTML. Porém, a gente não pode utilizar PHP nesse código. Eu vou estar explicando como a gente pode estar utilizando PHP nesse código também. Ou então apenas texto. Vou dar uma salvada aqui. Eu esqueci de publicar na área principal. Deixa eu voltar aqui, só para verificar. Não, apareceu aqui, ó, tá na página principal. Vocês estão vendo que o botãozinho ainda está aqui? O que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui o Sublime. Vocês podem estar utilizando qualquer editor que vocês quiserem. O funcionamento de ambos é mais ou menos igual a qualquer um. Eu utilizo o Sublime e o NetBeans. Eu sei que vocês utilizam mais o Eclipse. Aí vai de cada um. A gente aqui, ó, abrir o Sublime, a gente vai vir aqui em temas. E o tema que a gente está escolhendo. O tema que a gente está lá é esse Batik. Dentro dele, a gente vai ter o template.php. Aí vocês estão vendo que isso daqui é tudo variável. E essas variáveis que vão estar imprimindo tudo que tem lá no site da gente. Quando a gente abre aqui, por exemplo, templates page, ele vem com a descrição de cada uma das variáveis. Por exemplo, logadinho. Quando está logado ou não. Tá vendo? Cada um deles ele ainda especifica o que cada variável dessa está fazendo. Ou seja, se a gente quiser editar alguma coisa, é fácil. Só a gente verificar lá. Qual variável que a gente quer? Por exemplo, o menu de login, a página de login, a gente pode editar ela seguindo essas informações. Pois bem, eu só pegando uma colinha aqui de como tirar ele. A gente vai lá, page.tpl, que é de template.php. Vamos lá então. A gente já está na página. Aí a gente vai pegar e comentar a linha que tem escrito feed icons. Aqui até dá uma descrição do que aparece. Vocês estão vendo? Vamos para feed icons. A gente só vai dar um comentado aqui, comentando. E vou dar uma atualizada lá no grupo. Vocês estão vendo o botãozinho aqui, né? Somente atualizar. O botãozinho sumiu. Vocês estão vendo como que é fácil ter a configuração sobre o Drupal? Aí qualquer coisa que a gente pensar em tirar, a gente só tem que ter cuidado. Por exemplo, content é a nossa parte principal. Se a gente tirar o content, a gente não vai ter nada. A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente vai estar fazendo aqui. Certo? Igual a gente tem que ter cuidado com qual PHP que a gente vai estar utilizando no nosso código. Por exemplo, eu fui criar um bloco com PHP, o PHP deu pau. Aí deu pau no tudo, não quis carregar nada. Eu precisei entrar lá no banco de dados, sorte que eu consegui achar o bloco, excluir o bloco que estava dando erro no PHP. Aí eu tive minha página de volta sem desinstalar. Mas aí tem que tomar cuidado. Se vocês quiserem, vocês me perguntam depois que eu falo até qual a tabela que é. Certo? O Read More. Que esse botãozinho também é chato, igual ele. Quando você publica alguma coisa, tá vendo que isso aqui é tudo que eu publiquei. Então não tem mais o que ler. Então queremos tirar esse botão. Para isso a gente vai instalar um módulo que tem do Drupal, que é justamente para gerenciar esse Read More. A gente pode ir lá no site do Drupal e alterar isso aqui, ó, para Read More Control. Certo? Se você quiser dar um pausado e dar uma olhada no URL. A instalação dele não depende. Outra coisa, se você estiver instalando o módulo, você sempre dá uma lida antes
do Readmore, porque geralmente para instalar alguns módulos precisam de outros módulos. Aí vem informando quais módulos que são pré-requisitos dele. Copiar aqui e vou dar um instalado lá. Prontinho. Só vou ativar o módulo. Prontinho, tá aqui embaixo. Só lembrando uma coisa, os módulos do Drupal funcionam da seguinte forma. Eles podem requerir alguma coisa ou ser requerido por outros. Por exemplo, aqui, ó, esse admin menu é mais fácil de vocês verem. Para ele funcionar, ele precisa requerer outro módulo. Qual que é esse módulo? System. E tem o módulo admin menu toolbar style, que requer o módulo admin menu. Ele funciona nisso. Um requer o outro, um requer o outro. Sem o outro estar funcionando, ele também não vai funcionar. Certo? Vou dar uma ativada lá no nosso módulo Readmore Control. Beleza, vou dar uma rodada lá no Chrome. Criar um conteúdo agora. Vocês vão tentar criar um conteúdo. Só que ainda vai estar... Se vocês criarem um conteúdo agora, ainda vai estar aparecendo o botão de Readmore. O que vocês vão precisar fazer ainda? Geralmente a gente tem alguns modos que além de instalar eles, a gente precisa fazer uma coisa a mais. Que é verificar permissão. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. A gente vai aqui em Configure. Ah não, o Readmore. Não, o Readmore aparece sem permissão, tá certo. Engano meu, gente, foi mal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Também precisa, deixa eu verificar aqui, precisa ativar assim. Readmore. Segura. Ah tá, a gente precisa marcar isso daqui, ó. A gente pode configurar isso daqui de cada um, mas não é isso que não. Content verificar. Lembrei o que era. A gente vai vir aqui, ó, em conteúdo, ou no tipo de conteúdo. A gente seleciona o tipo de conteúdo que a gente quiser, por exemplo, artigo. E a gente vai vir aqui, Manage Display. Aqui embaixo, tá vendo que criou essa Readmore Control? É aqui que a gente vai definir se a gente quer visualizar ou não. Por exemplo, a gente pode marcar aqui, ó, nunca visualizar o item, vou dar uma salvada. Agora, todo artigo da gente nunca vai visualizar aquele item. Deixa eu abrir aqui a home page, só para visualizar. Tá vendo? Os dois que são do tipo artigo não estão visualizando mais aquele Readmore. Porém, minha foto tá. Se vocês quiserem tirar isso de minha foto, mesmo jeito. Tipo de conteúdo, imagem. A gente pode dar Manage Display e simplesmente alterar de acordo com o que a gente quiser. Aí tira aquela chatura de ter esse Readmore. Fields.
fields são campos que a gente pode criar para utilização de qualquer coisa. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Aliás, no meu até que não, porque eu tirei. Depois, só no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu utilizei. Não, vou mostrar aqui como que eu utilizei field. Eu tenho aqui o Drupal instalado no Câmara. Foi a paginazinha que eu montei aqui. Aqui no Câmara eu usei um field a mais do que tem por default. Por exemplo, quando a gente estiver falando de usuário mais pra frente, vocês vão ver que os usuários têm alguns campos pré-definidos. Por exemplo, ele tem username, e-mail, senha, se ele está ativo ou não, e o tipo de regra dele. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Teste. Vou abrir ela no teste. Aí, ó. Vocês vão ver que eu criei um campo a mais para ele, que eu chamo ele de full name. Esse full name é justamente para colocar o nome todo do usuário. E ele não tem esse campo por default. Você, além deles, ó, desses campos que eu falei, você tem username, você tem endereço de e-mail, senha, confirmar a senha, o status, a regra dele, o tipo de usuário que ele vai ser. Essa imagem de usuário, o local, eu criei esse campo full name, que é justamente para isso. Se vocês verem aqui, por que eu utilizei ele? Pensando numa rede social, eu criei Deixa eu voltar aqui. Eu criei esse bloco aqui, que ele busca esses campos que eu criei. Que são, o full name, o nome de usuário, o e-mail e a foto do usuário. Vocês veem aqui, por exemplo, se eu abrir minha conta, minha foto de usuário é essa. Vocês estão vendo, ó, full name, minha foto de usuário. E eu puxei esses dados. Esses dados eu puxei, deixa eu só mostrar o código PHP aqui para vocês. Eu puxei através desse código aqui, ó. Eu só dou carrego os dados do usuário nessa variável usuário. Aí eu pego aqui, ó, full name vai receber o field full name, que é o campo que eu criei. E o valor desse campo. Isso aqui, se vocês quiserem descobrir isso, é mais fácil ir pesquisando, que muitas das coisas que a gente descobre com o Drupal é pesquisando. Mas resumidamente, isso daqui vai pegar um nome meu. Depois que eu peguei esse nome, eu só dei uma configurada aqui e imprimo esse nome. Se o nome estiver setado, claro. Senão ele vai aparecer uma mensagem no PHP. Voltando, pessoal. Voltando. Vocês estão vendo como eu só peguei utilizar algumas configurações para pegar o nome do usuário. Por que é esse serviço? Depois que eu logasse com alguma conta das redes sociais, eu já ia disponibilizar as informações do usuário na tela principal, mais ou menos como uma rede social mesmo no trabalho. Estão vendo? E dá algumas configuradas. Nos blocos vocês viram que eu utilizei CSS, HTML e PHP. Os blocos permitem a gente fazer isso, a manipulação de qualquer coisa que a gente quiser. Bem, voltando à página que a gente... Opa, desculpa galera. Voltando à página que a gente estava trabalhando. Se a gente quiser criar um campo a mais, vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Se a gente, por exemplo, eu criei lá no usuário, mas você também é a mesma ideia daqueles fios que a gente criou aqui no tipo de arquivo. Eu não criei aqui, ó, na estrutura. Desculpa. Eu não vim em estrutura, né, em content types e criei esse tipo de imagem que tem o fio de imagem, vai ser mais ou menos a mesma ideia. Eu vim aqui no pessoal. Aqui dentro de pessoal, eu só tenho... não foi aqui... Desculpa, não foi aqui não. Foi configuration, aí depois no people. Aqui, em account settings, eu fui em manage fields.
E vai ser mais ou menos a mesma ideia que a gente trabalhou lá com o tipo de conteúdo. Aí adicionei aqui um tipo para ele. Por exemplo, full name. Escolhi dessa seleção. Foi somente desse jeito. E salvei. Aí lá no banco de dados mesmo, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, o que eu fiz lá no banco de dados. Aqui no banco de dados, ele foi e criou o campo que é field full name. Aqui, ó, tá vendo? Field data. Aqui, ó, tem field data field name. Vocês estão vendo? E foi criado de acordo com aquilo. Então a gente não precisa nem ficar mexendo no banco de dados. O próprio Drupal dá a possibilidade da gente trabalhar desse jeito. Continuando. CK Editor. Vocês já ouviram falar daqueles editores de texto Weezing? Eles permitem que a gente trabalhe melhor o texto da gente. Por exemplo, se eu vim aqui num tipo de conteúdo, adicionar um artigo, eu tenho um campo aqui muito feio para eu poder trabalhar. Vocês estão vendo, body? Ele está muito feio. E ele permite as tags, mas ainda é muito feio para a gente trabalhar com ele. No Drupal 7 eu vi que o CK Editor funciona. Claro que vocês podem utilizar qual que vocês quiserem. Eu sempre gostei de trabalhar com CK Editor. Tem alguns, eu vi que tem, se eu não me engano, o TinyMCE não tem suporte no Drupal 7. Mas vocês podem estar procurando algum outro que interesse para vocês. Pois é, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar lá no site do Drupal e no CK Editor. Se não me engano, é isso. Isso. Tá vendo? Aqui tem até uma imagem ilustrativa do que ele permite a gente. Ele vai te dar essas opções daqui de cima pra gente trabalhar melhor de como que vai ser nosso texto. Aí, ó. Eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês, só pra vocês verem a diferença. Alguns plugins, alguns modos que a gente for instalar, não basta somente instalar eles. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, instalei. Por isso que a gente tem que dar uma lida nesse trem daqui de cima, que ele explica realmente como que a gente tem que instalar o módulo. Se a gente vir aqui em modo, adicionar novo módulo, colocar, instalar. Mesmo que eu vier aqui e ativar o CK Editor, ativar ele, não vai funcionar. E o vídeo já tá dando 18 minutos de novo. O tempo passa rápido. Vou rodar o Chrome aqui. Aqui, vou lá, você acredita? Nele a gente vai ter que fazer... Ele não está funcionando por duas coisas. Primeiro é permission. Se a gente abrir aqui no permission, a gente vai ver que ele está permitido apenas para... Não é aqui no permission, não é no configuration, quer dizer, desculpa gente. Aí, ó, tá vendo que tá dando essa mensagem de erro? Por isso que o CK Editor não tá funcionando. Resumidamente, a gente ainda precisa baixar o CK Editor. A gente só instalou o plugin, mas a gente não tem o CK Editor. Aqui dentro do site do CK Editor, a gente pode baixar qualquer uma das versões do CK Editor. Se vocês quiserem dar uma pesquisada melhor de como o CK Editor funciona, vocês podem vir aqui. Ou baixar o pacote completo. Lembrando que a gente pode baixar o pacote completo e de acordo com o tipo de usuário, que eu vou explicar mais pra frente, a gente pode definir um padrão de CK Editor. Ou seja, a gente pode pegar um usuário primário, por exemplo, e deixar ele usar esse pacote básico e só algumas alterações. Quando um administrador, por exemplo, poderia editar o que ele quisesse. Certo?
Beleza, a gente precisa salvar isso daqui numa pasta específica lá do CQ Editor. Eu vou salvar aqui no Downloads mesmo e vou abrir. Gente, deu